VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Vai ter a vinheta, né? Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 34º episódio aqui do nosso VCast. Queria agradecer mais uma participação aqui do meu co-host especial, Leonardo Maciel. Bora para mais um. E vamos falar hoje de gestão comercial, com nada mais, nada menos do que... Deixa eu abrir aqui para ler o currículo do cara, irmão, que o negócio é grande. Eu acho que vai ser, vai ser meia hora aqui. Pesado essa aí. A larga atuação como consultor empresarial e de marketing, especialmente no ramo varejista, atacadista e alimentos. São 32 anos assumindo versatilidade no mercado. CEO da F10 Empreendimentos, conselheiro, empresário, diretor comercial e operacional e dançarino. Também. A experiência de Tomás Jorge permite que ele domine todo o processo varejista e atacadista, gerenciando equipes de mais de 80 profissionais. Empresas parceiras dele que ele tem nesse currículo aí, um cara novinho, uma carinha de 18 anos, mas tem uma longa estrada pela frente aqui. Estamos falando de Carrefour, Walmart, Infostore, DB, Queiroz, Nova Era, Bigazine, Tropical Multiloja, que eu tenho um carinho muito especial. Bem-vindo, Tomás. Vai ser um bate-papo. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Obrigado. Quem não tá pegando dica com o Tomás, não sei o que tá fazendo. Não é... E para a gente chegar nesse currículo aqui, vamos começar do começo, né, Tomás? Sempre. Quem é o Tomás Jorge, Manauara, essa cara de Manauara e amazonense? Que... Rapaz, o Tomás Jorge, você já até falou bastante dele aí, né? Mas aprofundando um pouco mais, né? Tomás Jorge é um profissional aí há 32 anos no varejo. Sou pai de um menino de 14 anos, casado com uma lindíssima esposa. Filho da dona Vera Lúcia, a esposa, a dona Elaine, que acabou de seguir aí pra ver se eu tô aqui mesmo, né? Porque eu sou muito bonito, ela precisa saber se é onde eu tô. Acabei de filmar e fazer stories, irmão, não é fácil achar alguém, né? Então tem que monitorar mesmo, entendeu? Apesar que eu sou um santo, mas tá valendo, né? Nunca posso falar o contrário aqui. Então o Tomás Jorge é uma pessoa extremamente simples, extremamente tranquila, mas que sou obstinado por resultado, ponto, né? Então, gosto muito de realizar sempre as tarefas em dia, manter sempre muito a rotina e disciplina, como muitas das pessoas me conhecem, né? E todo mundo acha que rotina e disciplina é chato, né? Mas não é chato. É uma coisa que é necessário você ter no dia a dia, né? Eu costumo brincar. Você não acorda e tem que escovar o dente? Se não escovar o dente, uma hora você vai ficar banguelo. Então é a mesma coisa. Você vai trabalhar, tem algumas coisas que você não pode abrir mão. E não é chato, mas você tem que fazer. Existe cidadão perfeito? Também não. Mas se você seguir a rotina e disciplina em 90% das suas atividades, você vai ter sucesso. Então essa é uma das coisas que eu mais falo. Já temos o primeiro corte aqui. Vá, Rony, já temos o primeiro corte top do podcast para depois a gente jogar nas redes sociais. Tirar um Nutella desse raiz aqui, tirar uma Nutella e jogar na rede social. Mas, Tomás, vamos começar do começo. Manda. Como é que foi tua vida, tua carreira profissional? Como é que foi essa escolha para o supermercado? Que eu sei que tu tem, que corre na veia aí, supermercado. Rapaz, a minha carreira profissional é bem interessante. São Paulo? São Paulo. Eu sou paulista, nascido na capital, né? Morador do Alto da Lapa, aquela região aí, para quem é de lá conhece bem. Descendência italiana e árabe, olha a salada, né? Mas a minha carreira foi muito interessante, porque até os 18 anos eu não fazia nada. Eu era um filhinho de papai, um playboy. Meu pai tinha muito dinheiro e meu pai perdeu tudo. E aí eu não sabia o que fazer. Eu falei, bom, lascou-se, né? O dinheiro foi embora. Logo na tua hora de curtir, na hora de curtir, anos. Apesar que eu não posso reclamar, porque eu curti muito dos 13, eu já tinha moto, mobilete. Vai comprometer isso aqui, vai online. Né? E aí a coisa foi indo. E pra vocês terem uma ideia, com 16 anos, na minha época eu tinha um Escort R3, depois o Opala Diplomata, então era assim, eu fui acostumado, né? O bom e o melhor. Exatamente. Só que, graças a Deus, hoje eu agradeço, né? Aconteceu o que aconteceu. Porque talvez se não tivesse acontecido isso, talvez eu seria um inútil hoje. Viveria da herança, alguma coisa assim, né? E eu acho que isso, independente do valor que a pessoa tenha, ela tem que se sentir útil. Sim. Seja de uma família milionária, bilionária, ou seja de alguém que perdeu tudo e vai ter que aprender, que foi o meu caso, né? E aí entrou o varejo. Eu li um anúncio, vi uma situação de repositor com 18 para 19.
Na época eu estava me formando, começando a fazer o curso e depois me formei em engenharia mecânica, né? Depois tive outra graduação para gestão de RH e aí a coisa foi indo. Mas eu comecei com muito orgulho como repositor na rede Carrefour. Essa faculdade era particular ou era... Particular, Certo. particular. Como Era repositor. FEI, então, Faculdade de Engenharia Industrial, que fica em São Bernardo do Campo, né? repositor ali é a linha de frente, né? Linha de frente mesmo, é pegar mercadoria, né? Abastecer a gôndola, arrumar. Na época eu era um repositor gordo, pesava 135 quilos, então Não, era gordo, mais tu difícil. só era baixinho, tu tinha quanto, 1,80 m? Rapaz, para ter esse equilíbrio eu tinha que ter uns 2,20 de altura, mais ou menos, né? Que não tinha como. Então eu era gordo mesmo, entendeu? Mas o que aconteceu? Eu comecei como repositor, né? Trabalhei demais, lombei demais, não tenho jeito de falar. Agradeço muito minha mãe, porque eu saía de casa às 6h30 da manhã de ônibus, coisa que eu não estava acostumado, né? Tive que me acostumar. Do diplomata pro busão. Para pegar o busão. Mercedes, Quem o paulista que tá me ouvindo aí vai saber que a CMTC, que é a empresa lá atrás de São Paulo, então eu pegava eles, ia lá trabalhar, voltava. Não é fácil, porque todo mundo tem ego. Sim. Não tem ser humano que não exista. Você né? começar e crescer, o upgrade é muito bom, mas o tal do downgrade é muito difícil. Muito difícil, né? Muito difícil. Depois que você acostuma com o que é bom pra tu regredir, Exatamente, é muito complicado. E eu não tive outra opção, tive que me adaptar, né? Então nos adaptamos muito bem, tô aí, tô vivo. Fiz todo um trabalho de repositor, fui promovido para gerenciador, isso tudo dentro do Carrefour. Carrefour para mim foi a grande escola que eu tive, né, no varejo. Cheguei a gerente de departamento no caso, na época o Carrefour tinha gestão... Quanto tempo foi? Vamos falar em 2 anos e meio, mais ou menos. De repositor a gerente? É porque na realidade eu acabei me destacando porque pela situação educacional que também meu pai me proporcionou, mesmo tendo perdido tudo, né? Te deixou a maior Ele me herança, deixou que é o teu uma parte boa, né? que foi a do conhecimento e também aprender a não fazer o que não deve, né? Tem o outro lado. Então, só falar o lado ruim não dá, tem o lado bom também. E aí eu sei que eu comecei vamos dizer, a crescer de uma forma muito rápida dentro do Carrefour, né? E aí eu estava muito bem dentro do Carrefour, mas em 1995 chega o Walmart no Brasil. E aí o Walmart era o Walmart, como é ainda, né? A maior rede varejista do mundo. E eu falei, bom, tive uma proposta para ir para o Walmart. Falei, bom, 23 anos eu já tinha mais ou menos nessa época. Falei, eu vou ganhar o dobro que eu ganhava no Carrefour, tá na maior rede varejista do mundo. Falei, bom, quero mais o quê com 23 anos, né? Já comecei a achar que ia ficar milionário de novo. Falei, tava longe ainda, senão não cheguei lá ainda. Mas comecei e fui para o Walmart. Comecei a trabalhar no Walmart, fiz um estágio em Bentonville, que fica nos Estados Unidos, com eles, para aprender toda a parte, né, de logística, comercial, tudo isso. Executei muito. O Walmart é algo muito interessante, porque lá vocês fazem, o profissional faz toda a implantação da loja. Então eu tive que carregar caixa, né? Tive que implantar produto na gôndola. E isso foi me dando bagagem, porque se tiver que abastecer uma gôndola, se tiver que arrumar uma gôndola, se tiver que mexer numa empilhadeira, se tiver que lavar um depósito, se tiver que negociar, se tiver que comprar, se tiver que cuidar de fluxo de caixa, ou seja, você vai crescendo o teu conhecimento. E eu consegui aprender tudo isso desde lá de baixo até chegar aos dias de hoje. E no Walmart eu fiquei questão de mais uns 3 anos aproximadamente e vi que eu me adaptava mais ao francês, né? Falei, se tu reclama do repositor em loja, o cara olha ele aí com essa pinta de magnata, né? O que esse cara entende de reposição de produto, né? Mas eu vou contar depois uma história para você dessa situação quando eu cheguei em Manaus. Eu vou chegar lá, tu vai entender o porquê é importante você ter essa bagagem, verdade, né? Porque às vezes você orienta alguém dentro de um depósito supermercado. Aí o cara fala, esse construtor lá vai saber. Nunca carregou nunca pilotou uma empilhadeira, nunca... Não é bem assim, não subestime, se quiser eu arrumo. E aí a gente, se for o caso, a gente sobe e arruma, né? Porque você tem que ensinar realmente o todo. Não adianta você querer só ensinar o que é, entre aspas, mais tranquilo, fácil. Sim. Você tem que ir no todo. E aí eu tomei uma decisão, estava no Carrefour, fui para o Walmart e comecei a sentir saudade do francês. Não me adaptei muito ao modo operante do americano, né? E aí era muito difícil voltar para o Carrefour, porque o Carrefour tem uma situação muito de traição, você traiu, você saiu do Carrefour para ir para o concorrente, mas com tudo tal, eu sempre fui muito hábil, meio jeito político de ser,
consegui contornar, que fica a dica, nunca seja radical em lugar nenhum, sempre tenha porta, né? a política boa, é importante você saber fazer. A política não é, tem que falar lá direto, né, para as pessoas entenderem, nunca babe ovo de ninguém, seja um político profissional, ou seja, fale, ouça, escute, mas não precisa ficar bajulando ninguém, isso não dá futuro para ninguém, né? As pessoas têm que ser verdadeiras, às vezes dói, mas é importante, ok? Por quê? Porque você sendo verdadeiro, as pessoas começam a te entender um pouco mais e não começam a desconfiar do seu trabalho. Sabem que você está falando a verdade, mesmo doendo. Porque você não vai ficar passando pano para ninguém. E foi quando eu consegui voltar ao Carrefour. Eu errei, me equivoquei, não me arrependo, mas chegou a hora de eu retornar. Estou com vontade de retornar. Vocês podem me escutar, me ouvir? Não foi tão fácil assim, foram alguns meses, mas ouviram. Vocês querem me ouvir de volta? Tem umas dicas dicas americanas. Não, mas tudo bem, vocês que sabem aí, né? Exatamente. E aí eu acabei voltando para o Carrefour Raposo Tavares, que é uma outra localidade de São Paulo. Tive que começar não como repositor, mas tive um castigozinho, me deram uma prensa, tive que voltar como futuro gerente de setor, ou seja, retornei a uns 4 degraus do que eu já estava. Volte tantas casas. Né? Então eu falei, vamos voltar de novo. O que eu fiz com o ego, que todo mundo tem? Tive que guardar ele de novo no bolso. Dobrei e tal. Falei, bom, eu errei, equivoquei, não me arrependo, mas tenho que entender que também prejudiquei talvez um pouco o Carrefour. Vamos voltar. Voltei. Comecei de novo lá pelo meio do caminho. E aí saiu uma oportunidade que o Carrefour começou a fazer a centralização de compras. E aí, como eu fui sempre, que nem eu falei, a parte política, relacionamento, saber ouvir, falar, conversar, eu conquistei diversos diretores regionais do Carrefour. E o meu nome foi à pauta. Pô, um dos compradores, agora centralização, tem que ser o Tomás. Falei, ok. E aí eu me tornei um comprador centralizado, né, da central de compras do Carrefour, que era a CDA, Central de Distribuição em Anguera. A bala desse tamanho, a canetona. E aí você pesada, comprava simplesmente para São Paulo capital, São Paulo interior, Espírito Santo todinho, uma parte do Rio de Janeiro e Paraná. Então, ou seja, não era o nacional, mas a gente brincava que o comprador regional tinha mais força que o nacional. Porque as grandes praças estavam na mão dele. São Paulo só, cara. Só São Paulo, exatamente. Então, e isso é lógico, teve de novo que mostrar o outro lado de habilidade, porque como eu falei, os Carrefours eram descentralizados, então tinham negociadores de exímia experiência em cada loja. E é lógico, você não satisfaz a todos, né? Não tem como, não existe ser humano que vai satisfazer a todos. E eu comecei a ter que ter de novo habilidade em conversar com um a um, sentir a dor de cada um e tentar satisfazer a todos, né? E comecei a fazer isso. Fui promovido a diretor de compras, fui fazer a sinergia de compras numa rede de supermercado no Rio de Janeiro pelo Carrefour, que o Carrefour tinha adquirido, que se chamava Rainha, Dallas e Continente. Quem é do Rio de Janeiro e que está nos ouvindo aí vai saber bem, essas redes eram muito fortes lá. E aí eu fui fazer a sinergia de compras, fiz a sinergia de compras, e a partir daí, tudo realizado, tudo feito, veio uma situação minha de novo de querer mudar, de realizar, de fazer algumas coisas diferentes, né? Mas isso já estava com quase 6 anos aí a mais de Carrefour, né? E nesse ínter eu comecei a ter uma sondagem de Manaus. Foi aí que Manaus entrou na minha vida, né? Como Manaus descobriu Tomás Paulista trabalhando no Rio de Janeiro. Que ano isso? 90. Isso daí foi final de 2001, mais ou menos. 2001. Tá? 2001, para ser mais preciso. Início de 2001. Um diretor regional que era do Carrefour se tornou consultor. E veio prestar consultoria para quem? DB Supermercados. E aí eles conversando tal, perguntaram, precisa de um gerente comercial, precisa de alguém que venha para cá, que ajude a desenvolver, crescer a rede. Naquela época o DB já começava a despontar, mais longe do que é hoje, né? Tenho números, mas não posso falar, senão o pessoal me mata, vai que eu dou o número aqui, o cara vai ficar doido, né? O Sidney, Silvio, todo mundo que tá lá vai me ligar, fala, tá abrindo os números? Não vou abrir jamais, né? Mas era bem menor do que era hoje. E aí eu comecei esse namoro de primeira entrevista, de primeiro contato, e a coisa não ia. Já tinha vindo para Manaus antes? Nunca, não já sabia veio para nada. visitar e... Não já veio de conhecia, vez? eu só, graças ao bom Deus e ao estudo,
coisa que hoje poucos sabem, tá? Mais ou menos como é o formato territorial do Brasil, né? Pode parecer um absurdo do que eu tô falando, mas eu falo que na minha época acho que o estudo era um pouco mais eficiente. Porque hoje às vezes você fala, eu escuto muitas pessoas que estão aqui, fala assim, pô, você vai subir para São Paulo quando? Não, você não vai subir para São Paulo, vai descer para São Paulo, né? Só que grande parte das pessoas não sabem onde os estados estão alocados, né? Então essa parte é importante, fica a dica aí, estudar um pouquinho o mapa brasileiro, né? Que tem gente ainda que acha que Manaus chega de carro, de ônibus, né? Não chega, principalmente transportador. Tem uma hora que vai gente que pro Rio. acha sobre Manaus tanta coisa. É, muita coisa. Inclusive eu lá atrás também, não tem como falar que eu não achei não, né? Porque eu vim pra cá em 99, eu tava no terceiro ano de colégio, eu ia fazer faculdade. Na mochila. No terceiro ano no colégio, o pessoal fala, tô sabendo que tu vai de canoa pra faculdade, né? Tá, eu falei, filha da mãe, é isso mesmo, tá? Rapaz, essas histórias, o pessoal... Hoje menos ainda, né? Tem menos, mas ainda existe. Né? Eu, quando eu vim pra cá, minha avó, que eu sou apaixonado por ela, mesmo falecida, ela brincava comigo. E por sinal não era brincadeira. Ela falava, toma cuidado com o jacaré, vai que tem no meio da rua, não sei o quê. Então ela tinha essa neura mesmo. De vez em quando aparece no Portal da Holanda, aparece alguns, né? No condomínio. Exatamente. Mas na cabeça agora dela... Agora tu morar pertinho ali, né? Agora eu tô pertinho do jacaré, da capivara, tem de tudo, né? Mas é bom. E aí eu sei que eu peguei com esse Inter e fui conversando, até o momento que eu tomei a decisão de vir para Manaus. E aí entra até um lado espiritual nisso, porque eu sou católico, né? Sou kardecista, espírita, mas acima de qualquer religião eu sou muito voltado a Deus e a Jesus Cristo. Então eu entendo, e agora o momento é muito sério, que ele sempre nos rege para o melhor caminho. Se você tiver fé, orar, pedir, tem aquela voz interior que te guia, e é ele, né? E no momento as pessoas lembram muito disso, às vezes no momento de dificuldade, isso tem que ser lembrado diariamente. Né? A conversa com ele é muito importante, ele te ouve, isso é muito importante. Eu oriento o meu filho todo dia a agradecer. Precisa ir numa igreja? Se quiser ir, vá. Mas não é obrigado, Deus te ouve. Precisa ir num templo? Se quiser ir, vá. Mas Deus te ouve. Aqui, se eu fizer uma oração com poder, tal, concentrado, vai me ouvir, como eu fiz antes de entrar, né? Me oriente, me agrave, sempre está ao meu lado. Então eu não tenho dúvida que ele, que Jesus, meu anjo da guarda, está sempre comigo. E me ajuda nos momentos mais difíceis, né? Que a gente passa alguns. Uhum. É normal, né? Não tem quem não passe. Independente do valor financeiro que cada um tem na conta, todo mundo tem dificuldade, né? E nesse eu falei, bom, tá na hora de eu fazer uma consulta para entender se eu devo ir para Manaus ou se eu não devo ir para Manaus. E aí eu fui ao centro espírita que eu frequentava, da parte de Allan Kardec. E para quem não conhece, tem uma parte mediúnica. E eu sou meio São Tomé também, né? Eu gosto de ver também, acreditando, meio desacreditando. Tem que ver para crer. E aí eu cheguei ao médium da casa e fiz uma consulta e falei, olha, tô com uma dificuldade. Tenho que fazer uma mudança muito grande na minha vida profissional. Eu não sei se eu vou sair do eixo Rio-São Paulo, que, eu sou bem sucedido, estou estabilizado, para ir para Manaus, que ninguém direito nem sabe onde é, ninguém vai lembrar de mim, eu vou morrer profissionalmente. E só que eu não dei a dica para o médium, que era para Manaus, para nada. Eu só falei que eu tinha uma mudança. E ele fez lá... Falou que era Manaus, só falou assim, vou para um lugar cheio de árvore e tal. Não falei mesmo não. Até hoje... Vou andar de canoa agora. É que eu tô com a blusa aqui, senão eu ia mostrar. Sério mesmo, eu me arrepio até hoje. Porque eu nunca me esqueço que ele conversando comigo em castelhano, e ele fala assim, você tem que ir para Manaus. Eu falei, bom, cacete, esse cara podia chutar, você tem que ir pra Minas Gerais, você tinha que ir pra Curitiba. Manaus é o menos óbvio. Sei lá, é o menos óbvio. Pelo menos naquela época, né? Não seria, né? E aí eu falei, bom, é Deus. Deus falou comigo, eu vou pra Manaus. Cheguei em casa, comuniquei minha mãe, falei, olha, eu vou mudar pra Manaus. Tá doido, não sei o quê, não sei o que lá. Eu vou pra Manaus, tá decidido. Deus me guiou, eu vou pra lá e acabou. Fiz juntei minhas coisas, tal, coisa de 2 meses e meio, 3, estava embarcando pra cá. Cheguei no supermercado DB, cheguei em Manaus. Né? Tu já veio de vez pra morar? Tu não veio nem pra conhecer antes, pra saber se era frio, dizer que não foi quente. De vez... Não, quente eu já tinha vindo antes, eu já sabia que era bem quente. Já sabia que era muito quente, né? E detalhe, quando cheguei em Manaus ainda, eu cheguei com 145 quilos, então... Era quente, eu suava pra cacete, não deixei de falar. Então era correndo, né?
Eu me lembro que na primeira entrevista que eu fiz com o Sidney, que era o presidente do grupo, ainda, né? O presidente do grupo DB, e junto com o Silvio, que até então era o diretor comercial do grupo, irmão dele, que é a pessoa que me contratou, na realidade, eu suava muito, mas não era de nervoso, era por causa do calor. E eu com terno, gravata e tal, falei, bom, se eu tirar ele vai ver eu todo molhado, vai falar que tá nervoso, não sei o quê. Falei, não, vou ficar todo fechado, ainda bem que meu terno era azul marinho, então não aparecia o suor, né? Falei, deixa eu aqui e tal, e tá de boa. E aí conversei com ele, acabamos acertando, comecei a trabalhar direto, trabalhando que nem um louco, ainda mais sem família, sem nada, então meu objetivo era ganhar dinheiro, trabalhar, fazer o DB crescer, e foi o que a gente fez, solteiro. Vim pra cá, depois de um pequeno período, acabei conhecendo a dona Elaine, né? Minha mãe fala que eu nasci namorando, que eu não consigo ficar sozinho. Eu namoro com uma, namoro com outra. Lá atrás eu namoro até com 2, 3. Hoje já não, né? Hoje só uma só. Hoje com o WhatsApp, com rede social, não dá mais não, né? Não, de forma alguma. Entendeu? Então, antigamente assim... o cara tinha uma na Adrianópolis, uma cidade nova, uma ali, e ninguém se falava, nem se conhecia. Agora, hoje em dia tá mais complicado. É difícil. E aí eu sei que nisso, eu peguei, comecei a trabalhar no DB, me dediquei de corpo e alma, como eu faço em tudo. Tive a felicidade de trabalhar com uma pessoa ímpar, isso eu faço questão de falar mesmo, que é o senhor Silvio Pedrosa, né? Que era um dos proprietários do Grupo DB. O Sidney também, um excelente profissional. Não tenho que reclamar de nenhum deles, muito pelo contrário. Me abriram todas as portas, confiaram no meu trabalho. Entreguei o meu máximo ao grupo. Assim, quem me conhece, quem vê, quem nos assistir, principalmente se for fornecedor, vai entender quando eu falo que eu me entreguei ao máximo, porque realmente eu brigava e brigo até hoje por quem eu trabalho, né? Hoje eu brigo pelo Tomás, hoje eu brigo, se eu tô com Nova Era, pelo Nova Era, ou seja, por onde eu esteja. Então eu me dedico realmente e não quero jamais o mal por onde eu passei, de forma alguma, tá? Porque eu acho que o mercado tem que se sustentar, né? Se você quer matar o outro, uma hora você não vai ter ninguém. Então a coisa tem que se preocupe com o teu negócio, faça o teu negócio acontecer. A concorrência tem que ter? Tem, vai existir. Mas não fique só pensando no concorrente. Pense em você, tenha a sua estratégia. Se você ficar pensando só no concorrente e copiar tudo que o concorrente faz, quem é você? Tu não é nada, né? Então deixa os concorrentes seguirem. Não significa esquecer o concorrente, mas não seguir por ele. Observe, veja o que ele está fazendo, mas tenha a sua vida própria. Você sabe bem isso, né, Breno? De marketing, trabalhando há anos nisso, tem uma vasta experiência. Precisamos ter nossa identidade, nosso posicionamento. Precisa ter identidade, né? E sempre estar analisando concorrência, benchmark, não perder não deixar de estar olhando a temperatura ali do vizinho, mas sem se direcionar para isso, né? E o DB me trouxe uma situação que até então eu não tinha muita experiência. Teve um choque de gestão muito grande com quem tu trabalhava em São Paulo. Muito, exatamente esse é o choque de trabalhar. Eu já imagino questão logística também, que você tem que fazer um outro malabarismo para fazer a coisa chegar aqui. O paulista, né? É menos emoção e mais razão. Aqui tu acha que a galera confunde um pouco mais o relacionamento com o negócio. O paulista às vezes as pessoas têm o hábito de colocar o paulista como um cara frio. Né? Porque né, irmão? Ele não é frio. Então, é que tá. Ele não é frio. Por exemplo, eu sou paulista, eu sou quente pra caramba. Eu sou ativo. Tu não é mais, tu é 20 anos de Manaus. Sim, já pegou o calor do Amazonense. Então, mas aí que entra a diferença. Eu sou um cara muito elétrico. O paulista é um cara muito elétrico. Sim. O paulista não para. Profissionalmente entendeu? falando, E eu não tô criticando o A, B ou C. Mas o paulista realmente é muito trabalhador. Sim. Então eu vim com isso. E, por exemplo, o Silvio, do DB, é um cara extremamente, que hoje é Burger King, extremamente trabalhador. Podia até patrocinar, né? Nosso Podia, vou pedir. O próximo vou colocar o patrocínio, né? Aí, a gente... sanduíche aqui pra na galera, hora, fica a dica como aí, todo, mas não tem nem dúvida. Só pra isso aí, não é? Tá feito, já vou falar com ele. Fala Burger King de novo aí que... Burger King. Olha, tá vendo? É agora. Silvão, prepara aí o sanduíche, vai ter que vir, entendeu? E aí a gente se deu muito bem, a coisa começou a deslanchar, né? Esse choque cultural, é lógico que às vezes você sente, né? É diferente, o Brasil é muito grande. Então, se você sair de Manaus e ir para o Nordeste, você também vai ter. Se sair do Nordeste e for para o Rio Grande do Sul, você também vai ter. Como se você sair daqui e for para os Estados Unidos, você também vai ter. Para a China, você vai ter. O que eu percebo em Manaus, que grandes centros, assim, Recife, São Paulo, existe um tipo de
de gente na sociedade que muitas vezes tu não tem acesso. Entendeu? Assim, o restaurante que o cara frequenta, a academia que o cara frequenta, às vezes nem frequenta a academia, tu não vê na rua, assim, esses magnatas e tal. E aqui em Manaus tu tem condições de estar do lado dessas pessoas, treinando com essas pessoas e tal. Então tu consegue ter um network que te dá um acesso um pouco mais elevado do que em São Paulo. Os caras dão tudo ali, ou jatinho, helicóptero, tudo helicóptero e com segurança. O número de milionários em São Paulo nem se compara com Manaus. Sim. Então lá eu costumo falar que você é meio que mais um na multidão. Para você ser um destaque, você tem que ser o Silvio Santos. Mas para chegar nesse cara é muito difícil. É muito difícil. Aqui tu chega com o cara, irmão, posso revezar o supino aqui contigo? Queria até marcar uma reunião contigo. Vai lá no gabinete, não sei o que e tal. Tu consegue ter um relacionamento mais próximo. Eu já fui em restaurante que tava o amazonino, tava um outro promotor e todo mundo chegava e se cumprimentava. Quer dizer, os caras aqui em Manaus ainda tem esse... Que tem o lado bom e tem o lado ruim também. Porque se você também fizer besteira no mercado, teu nome tá lá e você fechou o nome, né? Então isso verdade, fica... É sempre mais demorado tu construir um nome. Mas para derrubar... Para derrubar é muito mais rápido. É muito rápido. Eu falo isso muito, fica uma dica aí para quem tá nos vendo, né? Nos ouvindo. Eu acho legal você que tá me vendo aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, já viu ele falando? Você que tá me vendo aqui, ó, no Japão, na China. Irmão, é só mais um audiência aqui. Não sei. No máximo, minha família em Recife. Eu boto fé nele, vai estar comunicando pro mundo. Mas Vanguarda International. É isso aí. Porra, pelo amor de Deus, lá em Recife, Palmares, Recife toda assim. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, o que é a dica que eu acho que tem que ficar nisso? Saiba conversar, saiba atender as pessoas, saiba dar retorno, saiba ser recíproco, saiba ser educado. Isso não significa você ser um banana e aceitar tudo, né? Que as pessoas confundem um pouco às vezes. Eu sempre fui muito exigente do meu fornecedor, mas nunca fechei porta. Se eu tivesse fechado porta, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu acho que o segredo da negociação, cara, é sempre tu se colocar no lugar do outro. Sim. Acho que você nunca pode ter um negócio bem sucedido onde o outro sai prejudicado. Acho que você sempre tem que pegar e sentar do outro lado e ver se realmente está sendo justo aquela negociação. E às vezes você passa o limite. E muitas vezes esquece, tu falou sobre... O importante é você saber voltar, entendeu? A diferença entre ser e estar, né? Sim. Tu estavas Tomás DB, tu estavas Tomás Nova Era, hoje é tu Tomás da tua empresa, eu estou Vanguarda. O Léo tá à vanguarda e tal, mas amanhã a gente pode estar em outras posições. Eu tenho certeza que hoje tu estás na posição vendendo para quem na época vendia quando tu era comprador. O Nova Era na época era distribuidor. Como é que tu faria hoje se tu tivesse fechado as portas ou sido um cara totalmente... Eu não faria. Entendeu? Eu não teria cara de ter conversado. O que eu percebo hoje, dois insights aí hoje que eu percebo muito no mercado, principalmente essa nova geração, que a gente trabalha com uma galera muito nova, assim. É a velocidade que as pessoas querem crescer, porque a internet mostra muito isso. O cara que, com 6 meses ficou milionário, um ano ficou... E os caras querem saber a veracidade da história, né? Esses dias um barbeiro lá em Porto Alegre que tava vendendo mentoria de barbearia, a Polícia Federal chegou lá, tinha traficante botando dinheiro na barbearia do cara e tal. É tipo isso. Veracidade. Então, assim, o cara... Não quer ter mais estrada, quer sentar na janela e não ver que tem um degrau a ser percorrido, tudo. Exatamente. Você entrou como repositor 2 anos e meio ali e tá, hoje tá aí com seus 40 e poucos anos. Pô, obrigado. Mas é estrada, né, Tomás? Nada é rápido, né? Mas, apesar de que tem uns atalhos, não tem, Tomás? É isso aí que se dedica um consultor, por exemplo? Então, você tem atalhos, mas eu prefiro fazer o caminho mais... Não é mais longo. Mas vamos dizer que é o que a certeza que vai fazer você sair daqui e chegar aqui. Você pode agilizar esse caminho? Pode, mas você não pode pular etapas. Talvez a coisa é pelo caminho mais seguro, é a estrada mais segura sempre. Porque às vezes você pegar alguns atalhos, usando o exemplo do Breno, né? O atalho pode ser ruim. Aí o barbeiro lá estava indo no caminho tão bom e resolveu o caminho mais fácil. Dançou, deve estar preso no mínimo, cortando os cabelos dos bandidos lá. Com certeza. Né? Então, usando esse exemplo dele, você pode até pegar um atalho, mas que tu não gere risco. Se for para gerar risco... Mas eu entendi o que o Léo falou, ele quis dar um gancho aí para te ajudar a vender a tua consultoria, né, Léozinho? Sim. Dizendo que você com esses teus 30 anos de jornada, tu consegue acelerar esses 30 anos e sentar na mesa com um cliente hoje da área varejista, que é outro insight que eu quero deixar claro aqui. Eu acho que hoje a gente que trabalha com supermercado, eu acho que é a Fórmula 1 do varejo, né?
Existe o Stock Car, existe o kart, existe, né, Fórmula E e aí a Fórmula 1. Acho que o supermercado, porque é uma margem apertadíssima. Competição é grande. Competição muito grande, muito commodity. Então, assim, eu acho que para o cara se destacar aí, ele precisa ter um diferencial assim muito grande, um controle muito grande, saber comprar muito bem, saber fazer parceria muito bem. Então, a dança das cadeias ali de verba cooperada, de como comprar e tal, é o segredo que, como eu te falo, tu teve grandes escolas americanas, francesas, amazonenses, para chegar nesse Tomás hoje. E quando você sai de supermercado para um outro tipo de produto, é muito mais tranquilo para ti. Eu tô até aprendendo um pouco mais agora, que a gente vai chegar lá. Mas às vezes. Eu achava, às vezes, mas tá lá. Que nem eu fazer propaganda, a gente, né, Léo? A gente faz de supermercado, de drogarias, material de construção. Tá? Quando tu aprende o conceito, tu muda um produto, uma coisa ou outra, mas o conceito, a estruturação do negócio, tu acaba aproveitando mais ou menos dentro disso que você falou e da levantada de bola do Léozinho. O que ocorre? Deve aí, Léo. Vou te pagar depois, vamos fazer um, né? Vamos lá, pausa pra tomar uma água. O requete aqui, ó. Tá aqui na caneca aqui, ó. Certo. Tá tudo certo. Bom, o que acontece nesse levantar a bola? Mesmo levantando a bola e pegando atalho, que é muito do que eu vendo na consultoria hoje, primeiro de tudo você tem que saber fazer o básico. Não adianta, ainda mais se a empresa vive de venda de produto, que a grande maioria vive disso. Né? Você pode não ter nada palpável de pegar e vender, mas você vende comunicação. Sim. E para vender comunicação, você tem que fazer o básico da comunicação bem feita. Sim. Senão, tu não vai entregar. Os 4 P's do marketing lá do Kotler, tem que botar o Kotler na mesa e... Exatamente. A mesma coisa numa área comercial, que quando eu falo uma área comercial, a gente não trabalha só o comercial, porque é impossível você trabalhar só a área de compra, só o comercial de uma empresa. Você vai trabalhar o comercial, você vai trabalhar a operação, ou seja, o chão de loja, onde acontece tudo, que está o cliente ali. Você vai trabalhar com logística, você vai trabalhar com marketing. Então, não tem como você trabalhar como consultor só numa determinada área, né? Você acaba envolvendo a empresa inteira, que esse é o segredo. São as engrenagens ali para fazer o negócio. Para fazer rodar, porque se todas as engrenagens não tiver, como o nome já diz, engrenada, vai desandar. Dá um exemplo. Né? Produto para ter bom preço é uma boa compra. E aí, para ter boa compra, o cara também tem que comprar bem. Uma coisa é bem isso. Vou dar um exemplo até mais prático, que acontece muito em rede de supermercado, em atacarejo, ou em outras redes também que eu atuo hoje, como Tropical, InfoStore, aí vai. O comprador compra a caneca preta e o cara da operação de loja quer vender a caneca branca. Meu amigo, não tem como. Eu comprei, eu apostei, eu negociei, é a caneca preta. Eu tenho 1000 peças da caneca preta e 10 da branca. Então, nós temos que fazer esforço em conjunto para vender a preta. Aí a comunicação interna, né? Muito. Isso é uma das partes mais falhas dentro das empresas. Volto de novo no ego, tá? O comprador acha que compra tudo certo, tudo perfeito. A operacional acha que o comprador compra tudo errado. Aí vê a promoção do marketing, é fase do marketing. Esse marketing também não tá legal. O que falta? Cada um vestir o seu chapéu. O marketing faz o chapéu dele bem feito, a operação opera bem feito, o compras negocia e faz a parte bem feita e a logística entrega o produto. Acabou. Só que as pessoas têm o hábito, infelizmente, de cada um querer meter o bedelho na área do outro. Então eu não sou um especialista em marketing. Eu não posso chegar e falar, Breno, eu posso opinar, posso palpitar, mas tem alguns pontos que eu não posso questionar ele com profundidade, porque ele tem mais know-how do que eu, pô. Então eu tenho que entender, tenho que respeitar a cadeira dele. Isso falta muito nas empresas, essa questão do respeito, de entender o trabalho de cada um. Então o que é muito importante? Fazer o básico bem feito, em todas as áreas. Porque não adianta eu contratar o Breno para promover qualquer rede de supermercado que seja, drogaria, seja lá o que for. Né? A gente estava dando esse exemplo agora, antes de entrar aqui, estava na padaria falando disso, né? Ele pode fazer o que ele quiser, ele vai comprar Rede Globo, vai comprar SBT, vai fazer ônibus, o que ele quiser. Mas ele vai fazer o cliente aonde? Até a loja. Se chegar lá e não tiver produto, acabou. Ou for mal atendido. Ou for mal atendido, ou seja, já envolvi logística,
que talvez não entregou o produto, que é uma coisa que ocorre infelizmente muito, ou o comprador não comprou o suficiente, que também ocorre, ou promoveu o item errado, ou a operação pior, não trocou o preço do produto anunciado que você chamou, né? Ou não colocou na vitrine. Isso tudo que eu tô falando é básico. Estava escondido no fundo de loja. Mas às vezes o cara quer sair do básico sem estar fazendo isso e quer ir para Marte. Falar de metaverso e não... Então, vamos fazer o metaverso. Mas, meu amigo, tu não tá fazendo nem o inverso. Quanto mais o metaverso. Nas peças dessa engrenagem, assim, onde é que você encontra... É mais comum você encontrar ali um negócio que não tá fazendo alguma girar, falha assim, que é mais comum a todos, assim, então, nessa tua percepção? Olha, se eu falar hoje, independente de apontar o erro de um, de outro, é muito fácil, né? Então, eu não gostaria de apontar o erro assim, é mais do comercial, é mais do marketing, é mais... Eu acho que o que mais falta é comunicação entre as áreas. Sinergia entre as áreas. Sinergia entre as áreas, tá? Entender o que cada um tem que fazer, tem que ter um maestro. Eu falo que não adianta ter uma orquestra que toca muito bem, mas se não tem um maestro muito bom. Se o maestro não for muito bom, vai ter uma hora que vai desafinar. E isso eu trabalho muito, em construir o maestro, né? A gente constrói primeiro a orquestra lá, tal, mas tem que ter o maestro junto. Por quê? Senão, vamos lá, o cara tá tocando lá o saxofone, começa a desafinar. Não tem o maestro. Ei, para aí, batuta, melhora, troca o saxofonista, sei lá, faz alguma coisa. Vai começar a desafinar a música. E a coisa começa a desandar. Aí, traduzindo, quem vai assistir o espetáculo daquela orquestra? Ninguém. Quem vai fazer compra naquele lugar, né? Ninguém. Então, isso é muito importante, porque o cliente percebe isso, ele não sabe o que está acontecendo, mas a confusão ele percebe. Por quê? Preço errado, falta de produto, o produto não chega. É comum, às vezes, o cara fala assim, não, o CD está transferindo para a loja. A dona de casa ela vai saber o que é o CD, vai pensar que é um CD ainda. Que isso é CD, é comum, né? A beça, viu? Onde está o produto? Ali, ó. Bem ali, senhora. Ou seja, aí o comprador se matou, o marketing promoveu, todo mundo promoveu, aí chega para a pessoa e fala, onde está o produto da promoção? Tá bem ali. Ali aonde? Não, ó, tá vendo aquela ponta de gôndola? A mulher já nem sabe o que é. Pega o cliente, leva até lá, ensina, treina, seja educado, né? Às vezes o pessoal quer fazer treinamento para educação. Fala, meu amigo, treinamento para bom dia, boa tarde, boa noite é complicado. Isso é uma coisa que vem muito de berço, né? Sim. Então... Educação doméstica. Né? A gente Quando pode a gente ensinar fala em alguma coisa. disciplina, em respeito, tratar o amigo com respeito, chegar no horário. Não existe nada que é ensinado em Harvard, não, irmão. Isso aí é ensinado dentro de casa. Então, e hoje, exatamente. infelizmente, hoje é diferencial competitivo. Muitas vezes eu me vejo ligando pro seu Juarez, que é o meu sócio, meu pai. Falo, pô, tô gostando da pessoa fulana, pô, tá chegando no horário, pô, trabalha direitinho e tal. Só que às vezes eu percebo, pô, são coisas básicas, cara, mas hoje eu valorizo porque a pessoa tá fazendo o básico. Acontece muito, Breno, de eu receber às vezes currículo de comprador, quem quer que seja. Eu falo, tá, como que você conhece a pessoa? O que você indica? O que você fala da pessoa? Não, ele é honesto. Bom, diferencial competitivo. Porra, belo diferencial, né? O ruim seria você falar se ele é muito bom, mas é desonesto. Não dá pra entender, né? Então, quer dizer, ser honesto, que nem você bem colocou, é uma obrigação, porra. Não é um diferencial. Porque eu não vou, eu espero, né? Não tá entrevistando 10, 8 desonestos e 2 honestos. Aí fica meio, até porque não vai vir escrito no currículo. Você vai ter que captar, vai ter que falar com pessoas, né? Para entender se aquela pessoa realmente é positiva, se não é, e assim por diante. Aí volta naquela situação de Manaus, né? Que Manaus também tem o lado bom, que é um ovo. Todo mundo se conhece, todo mundo frequenta o mesmo lugar, todo mundo se conversa, né? E acaba... Por isso que é importante fazer o nome, conquistar o nome, né? Solidificar o nome. Você não acaba... Não vou dar o nome, mas nós estávamos agora de novo na padaria e tu escutou o proprietário da padaria, que recém-proprietário, né? Infelizmente, criticando uma outra empresa de consultoria, que eu me calei, porque eu jamais vou me aproveitar disso e aproveitar e falar, não, realmente, não presta. Não é minha praia. Eu conquisto as minhas coisas pelos meus méritos, não por demérito de ninguém. Né? Eu acho que isso é outra lição que a gente tem que dar. Eu não preciso crescer massacrando alguém. Eu acho que isso é uma questão de caráter. Que Deus acaba ensinando. As empresas e agências que me criticavam fecharam todas. Então, acho que Deus acaba ensinando. Trabalhando certo, direito, não tem para onde. Então, assim, uma coisa que é muito comum é as pessoas quererem chegar em Harvard, que nem você colocou, ir para a NASA, falar de metaverso, mas não fazer o básico, pô.
E outra, tem uma desconexão da leitura do CEO ou do proprietário da empresa que está acostumado a falar em metaverso, que já quer... Cara, e não é errado falar. Você tem que ter inovação, né? Faz parte do jogo. Mas eu tenho que ter o básico entregando muito bem. Estive agora na NRF, né, em Nova York, Exatamente. em janeiro, e foi todas as palestras foi muito volta ao básico, ao feijão com arroz bem feito. E não vi ninguém falando em metaverso, em nada muito de... Então, você falou que você teve lá. O ano retrasado, não, o ano passado, a bola da vez era metaverso. Era só metaverso, metaverso, Sim. metaverso, metaverso. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu fui me aprofundar para ver o que era metaverso. Falei, eu preciso entender, porque vão me questionar, preciso saber que jossa é essa, né? Eu não tinha ido. Falei, vou ver o que é metaverso. Me aprofundei. Ganhei, não vou falar que eu perdi, mas ganhei horas estudando o que era metaverso. Tô até Usei vendendo muito óculos pouco. aí, se tu quiser comprar. Usei muito Tem um óculos lá que Não, fica quiser contigo o comprar. óculos. São Olha, as apostas. só se eu levar pro meu filho, pra brincar. Vai ficar difícil. Tomás, rotina e disciplina que você Sim. colocou logo no início dessa conversa aqui como sendo algo assim que é muito importante assim para Sim. nortear o sucesso e tudo. Onde é que essa rotina ela se diferencia daquela rotina que às vezes ela traz uma comodidade, ela traz e ela paralisa ali o cabra só fazer a mesma coisa e ele acaba caindo naquela Fala que zona de rotina conforto. rotina também tem um sentido meio pejorativo, assim, de ser Sim. algo que zona de Aonde ela Às vezes fica um pouco perigosa. chato, né? Às vezes O outra Adib fala disciplina é ritmo, chato. Eu o falo Adib mais fala assim, ritmo, rotina e ritual. Ele Mas eu falo mais assim, onde é que ela fica perigosa? É aquela assim, pô, se eu tô fazendo isso aqui, eu tô chegando nesse resultado aqui. É a síndrome da Gabriela. Eu eu tô nasci assim, garantido tô aqui, tá assim. bom, eu vou Então, continuar fazendo. E eu não faço que nem o Tomás, que saiu do Carrefour, foi buscar no Walmart, depois do Walmart foi pro Então. Carrefour e depois veio pro DD. A tua pergunta é excelente. Por quê? Primeiro, o bom profissional, não deve se acomodar na cadeira jamais. Tô tranquilo, tô bem, não tenho risco, Estabilidade não existe, Né? né, Tomás? ganho bem. Breno, às vezes por parte da empresa até existe. Tem algumas empresas até que te dão a estabilidade. Só que você precisa... Nem essa empresa tem estabilidade. Então, só que você tem que ver você. Você tá feliz? Mesmo estando com estabilidade, ganhando bem, tranquilo, sossegado. Você tem que se perguntar, tô feliz? Eu tô rendendo? Né? O que eu vou ser daqui 10 anos dentro dessa empresa, ou 2 anos, ou 3 anos? Eu vou me transformar num sócio se for uma empresa familiar? Ou não, eu vou ficar o resto da minha vida ganhando, sei lá, X mil reais por mês e vou estar lá e vou ser eternamente o fulano tal da empresa tal, porque você carrega o sobrenome da empresa. Então hoje, eu até brinco, se pegar na agenda de vários fornecedores e amigos, e nós pegamos uma agora e ficou comprovado, tava lá, Tomás DB. Tem Tomás Nova Era. E eu não tenho nada contra. Adoro DB e adoro Nova Era. Né? Mas eu sou o Tomás Jorge. F10. Né? Tomás Jorge Consultoria, essa é a parte mais forte do Tomás. A F10 é a minha empresa, mas o que rege o guarda-chuva principal é Tomás Jorge, é o nome que todo mundo conhece. Se chegar aí nos lugares e falar, é a F10, tu conhece? Não, a F10, pô, do Tomás, que era lá do DB, que era... Ah, tá, não, pô, sei, mas não sabia que tinha empresa F10. Então é importante a pessoa entender que ela não pode se acomodar e estar em nenhum lugar parado o tempo inteiro. E quanto à tua pergunta da situação da rotina, a rotina é importante. O que é importante? Por exemplo, numa área comercial. Você não pode fugir de uma rotina que é você ter um bom calendário de compra e um bom controle desse calendário. Por quê? Porque se você não tiver isso, que é a base dos seus fornecedores, que você tem que comprar ao longo de um mês, ainda mais em Manaus, que é tudo longe, né? Você vai entrar em ruptura, que é o quê? A falta do produto. Eu tendo falta de produto, eu vou ter o quê? Cliente insatisfeito. Eu tendo cliente satisfeito, eu vou perder o quê? Recorrência, fidelização. Eu vou pegar o meu cliente e falar assim, olha, saia daqui. Só que muitos não entendem essa frase, mas eles falam. Saia daqui, eu não tenho tudo, né? Eu sou muito bom, top, mas vá buscar o resto em outro lugar. Talvez você já aconteceram isso fazendo compra. E quem sabe você não encontra tudo que precisa, além do que eu deixou de comprar aqui lá no outro lugar. Exatamente. Então, isso, ainda mais em Manaus agora, que tem várias redes, seja de alimento ou de não alimento, não tem mais ninguém em Manaus meio soberano, eu sou sozinho, não importa. Que eu entendo que esse raciocínio não tem que ter nunca, tá? Ah, não importa, eu sou líder, eu que mando, o cara vai ficar bravo comigo e volta de novo. Uma hora vai ter um concorrente.
Nós temos exemplos claros na cidade, da onde eu vim. O DB até então era muito DB e Carrefour. Hoje você pega, rede de supermercado tem de penca, tem um monte, né? Vou falar o nome de alguns, senão os caras vão ficar bravos comigo. Eu falo só, fala DB, Nova Era, né? Você tem Ataque, você tem hoje Atacadão, que é nacional, você tem Açaí, você tem Carrefour, você tem Vitória, você tem Baratão da Carne, né? Você tem Juma, você tem um monte de mercados na cidade que você tem opção de compra. Então, se você não tiver a recorrência, a fidelização, que a base é qual? Quando o cliente entra no mercado, ele quer o quê? Vocês acham que ele quer a primeira coisa? Preço. Porque não adianta você ter 3 coisas baratas e o resto você não ter. Sim. Então, o cliente quer primeiro produto. Ele quer ter produto, ele quer ser bem atendido, né? E aí vai vir o preço. É importante o preço também. Tem que ter o equilíbrio. Você não pode vender a qualquer preço, né? Mas você tem que ter esse equilíbrio de primeiro ter o produto. Então, assim, a rotina que não é cansativa e sim necessária, e aí entra o papel do maestro, porque o maestro ele vai coordenar isso, ele vai cobrar do time isso. Como está seu calendário de compra? Você liberou todos os seus pedidos? Estão em ordem? Aí entra a carteira de pedido, ou seja, você faturou, o fornecedor faturou o pedido, que tem o outro lado. Às vezes você dá o pedido e o fornecedor não fatura. O que eu acho importante também, Tomás, quando tu fala em rotina, tudo, eu acho que às vezes a gente do marketing pega um cliente para posicionar ele no mercado e muitas vezes não consegue. Porque toda vez que o empresário vai para o Panamá, vai para a China, o cara traz um produto diferente daquilo e tu acaba não vendo. O Breno é o negão da publicidade há 20 anos, o Leonardo é da publicidade há anos também, o Tomás é o cara do supermercado, é o cara do varejo. Amanhã tu tá vendendo TV por assinatura, o pessoal vai... Então, assim, a pessoa acaba se posicionando Sim. naquilo. E o que vai te fazer você ter sucesso é a constância e o longo prazo. A constância. Se tu ficar mudando o teu posicionamento a todo momento, tu não se posiciona Você com não cria nada. identidade, O cara né? não abre uma caixinha, vou abrir uma caixinha aqui, malas, vou lembrar do fulano. Se eu abrir hoje a caixinha de geladeira, o cara, porra, ranço, apamóveis, né? Para tu ter uma ideia, hoje eu me intitulo e falo muito isso, e nada contra quem não usa esse termo, tá? Deixando claro, senão os outros consultores vão me matar. Quando eu resolvi ir para a carreira de consultor, que eu tinha uma carreira consolidada, né? Bem feita, bem realizada, como diretor, até de repositor até diretor, em rede nacional, mundial e regional, né? E todas me deram grandes ensinamentos. Se eu tiver que apontar uma que me ensinou mais, eu vou dizer que o básico foi muito Carrefour e o DB me ensinou muito a mexer com dinheiro. Por quê? Porque o bolso do dono estava muito perto de mim. Coisa que na francesa ou na americana não estava tão perto. Ou seja, Carrefour e Walmart, talvez eu pudesse errar muito, que, cara, ia ser mais um erro na multidão, ia misturar com os bilhões de dólares, de euro e tchau. Né? O mais que podia acontecer era eu pegar o beco lá e perder meu emprego. Mas no DB, não. Eu era monitorado, eu tinha limite. Eu comecei a cuidar de uma área financeira que eu não cuidava. Fluxo de caixa. Então eu aprendi a fazer a gestão do produto e do dinheiro junto, que até então eu não fazia. Então eu brinco que o DB me deu uma grande consultoria também. Né? O DB me ajudou muito a evoluir nessa parte. O Silvio me ajudou muito. Pode ver que eu sempre falo o nome dele, né? Mas realmente ele foi, apesar dele ter a minha idade, nós temos a mesma idade, mas ele me ajudou muito profissionalmente a eu entender isso e a crescer isso, né? E eu acho que essa que é a troca. E hoje, o que eu costumo colocar quando eu me vendo, me promovo ou me ofereço como um consultor? Eu não sou um consultor. Eu sou um consultor executor. É o skin the game, como diz o né? Thales Gomes. Por quê? Porque eu não quero entrar só... Vamos lá, apresentando um PowerPoint, dando a diretriz, volto daqui 15 dias. E aí, fez? E aí, fez, não fez? Pô, absurdo. Aí chega o CEO da empresa e fala, pô, o Breno não fez nada do que eu pedi, o Léo também não. Tá na hora de trocar, hein? Aí não é consultor executor, pô. Consultor executor vai abraçar o Breno, no bom sentido, tá, Breno? Pelo amor de Deus, abraçar um negão desse é duro. Não medo não, irmão, bota pra cima. Abraçar o Léo pra não ficar do ciúme também, entendeu? Abraça os dois, né? E aí a gente faz a coisa tocar em conjunto. Apontar. Entendeu? Tentar apontar falha na empresa dos outros é muito por isso fácil. que eu não gosto de pegar 75 consultorias ao mesmo tempo, porque você não rende. Sim. Então você tem que se entregar de corpo e alma ao projeto. E é o que eu tenho que fazer. Tem que ter um pouco de barriga no balcão também, né? E a tua Muito. decisão para virar consultor? Muito. Porque muita gente acha que, não tinha vaga mais para voltar para o mercado, e aí eu virei consultor e tal.
Pelo contrário, né? Houveram propostas aí para segurar o ao Tomás. contrário, e eu posso falar um pouco disso abertamente, porque eu tenho liberdade com os proprietários aí. Eu surpreendi um pouco ao Grupo DB com a minha solicitação de saída, né? Mas, de novo, agradecer ao Sidney que entendeu, me acolheu, conversou, fizemos um excelente acordo para ambos, né? Fiquei 6 meses fora do mercado e depois eu já conheci o Marcelo do Grupo Nova Era, né? O Marcelo Gastaldi, mas até então era distribuidor, depois se transformou em concorrente. Né? Mas as portas abertas você vai mantendo, né? O fato dele ser meu concorrente, eu não preciso odiar ele, matar ele, dar uma surra nele, falar mal dele, né? Tem que ter educação. Isso eu não aprendi em nenhum curso, aprendi com a minha mãe, né? Minha mãe e meu pai me ensinaram isso. Então a gente chega num ponto que um dia eu encontrei o Marcelo por meados de outubro, novembro de 2019, 2018, eu já tinha saído do Grupo DB, e o Marcelo me fez uma proposta de a gente, de repente, sentar, conversar, e a princípio, talvez, de ser um diretor do Grupo Nova Era. E eu não quis, eu falei, não me interessa isso, eu tinha os meus projetos, né? Por isso que me fez sair de dentro do Grupo DB. Eu tenho vontade de ter quiosque de açaí e pastel, que eu tenho até hoje, né? Eu quero desenvolver algumas outras situações e que se eu ficar sendo um diretor seu, eu não vou conseguir ter esse rendimento. Não, Tomás, então não interessa, tal, aquele jeito dele, né, Breno? Tu conhece? Gosto de gente objetiva, clara, ele é assim, ele não enrola. A pior coisa é pegar nego que fica enrolando, já fica a dica aí, não enrola, fala coisa clara, entendeu? Tratar o fornecedor com respeito. Com respeito, mas seja claro, dê retorno, seja quem for, né? Esse cara é muito resiliente, tem um amigo nosso que deu 6 furos com o Tomás, e o Tomás tava lá. Quando é que é a próxima? Quando é que é a próxima? Eu acho que foi uma grande lição, assim, porque o cara chega na posição dele hoje, com tantos anos de carreira, tudo. O cara, às vezes, não deixa de pensar que o cara vai ter um pouco de estrelismo, de ego, dizer assim, não, pô, deixa o bicho, vou mais não e tal. Pelo contrário, ele persistiu lá e tá fechando mais um contratinho. Eu tenho ego. Aí. Não é 10, de 0 a 10 eu vou dizer que meu ego é um 6,5, 7, que é normal todo mundo ter. É o amor próprio, né? Mas sou resiliente pra caramba, não desisto. Trabalho hoje demais, mas estamos firme e forte. O cara que vai encontrar petróleo, né? Ele vai com a sonda lá, ele fura algumas vezes, às vezes não vem, né? Mas ele sabe que provavelmente está naquela região. Então, se existe uma insistência, ela não é à toa também, né? Às vezes termina como o Eike Batista, né? Mas sai. Tem esse lado, né? Tem que acreditar, mas também vamos com calma. Pode não. Ei, não achou não. Para que tá gastando muito. Às vezes também tem que ter essa linha aí. Então, mas na pergunta do Breno aqui, que aí eu acho que vai conectar com o que você estava falando também. Um consultor, né? Você pode falar, obviamente, de você mesmo. Mas normalmente ele nasce de um desejo seu, que você fala para uma hora, pô, já tem o suficiente para dar consultoria para alguém, ou é uma coisa que você vai sendo demandado pelas pessoas, de repente você se vê ali dando uma dica ali, dando uma orientação aqui, como é que nasce um consultor? Eu acho que um pouco dos dois que você falou, tá? Eu entendo que um bom consultor, ele tem que ter uma boa didática, ele tem que ter uma boa oratória, ele tem que saber falar, passar, ensinar. E nem todos os grandes executivos têm essa oratória, né? Tem pessoas que são um pouco mais introvertidas, que não significa que seja mais competente ou menos competente, né? Tem pessoas que entregam muito resultado, mas não tem facilidade de falar, de explanar, de estar em público, que é normal, cada um tem o seu grau de timidez. É aquele cara que vai suar quando ele tem que falar com a equipe dele toda, né? Mas que também tem técnicas, tem treinamento, tem curso que você pode aperfeiçoar isso, né? Eu já fiz alguns. Eu fiz com a Cleiva Coelho, que é o Mastermind, não sei se vocês conhecem, e na qual eu estava falando, aprendendo muito isso, e estava lá pastores, né? CEOs de empresa, porque um pastor tem que saber se comunicar, né? Senão ele vai conduzir o rebanho como? Né? Ele tem que saber falar, conversar. Não é enrolar, não é nada disso, mas ele tem que saber como levar a palavra de Deus e falar. A mesma coisa eu tenho que saber conversar com o Breno, com o Léo, assim por diante, senão a coisa não acontece, tá? Então eu entendo que é um pouco da tua pergunta, é meio que misturada, porque a experiência que eu fui tendo me levou a me transformar e a me tornar um consultor, tá? Eu sou um consultor de tudo? Não, eu acho que não existe consultor de tudo. Você tem uma especialização
E você tem que ter humildade. Se alguém te perguntar alguma coisa, você fala, meu amigo, não sei, mas vou buscar a resposta. Me dê um prazo que a gente vai solucionar. Você pode entregar isso? Olha, essa parte eu não posso, eu não sou especialista. Mas eu tenho um parceiro meu que podemos trabalhar em conjunto, que não vai ser custo nenhum adicional a você, porque a sua consultoria você já fechou comigo, quem vai pagar esse parceiro sou eu. Ponto. Ah, mas eu preciso de uma estratégia de marketing, não sei o que, eu quero... Aí eu trago o Breno, um exemplo, aí o custo é do Breno, ok? Aí ele vai ter que arcar. Mas assim, eu acho que eu entendo que é muito você ser íntegro, honesto com quem você está dando a consultoria, e a consultoria vem ao longo do tempo e da experiência. Ah, você não acredita em consultor jovem? Acredito. Se ele estudar, se ele se profissionalizar, se ele tiver bagagem, se ele pegar um pouquinho no pesado, eu acho que faz sentido, né? Você não chegou onde você chegou agora fazendo podcast, né? Você deve ter teu pai te ensinando bastante, te orientando, deve ter dado cabeçada como eu dei, como todo mundo deu, e você conquistou. E até hoje tu erra. Eu também erro. Não existe ser humano perfeito, né? Agora, o que é mais difícil é você reconhecer para grande parte o erro e corrigir. Eu chego em várias empresas, né? Não tem. Tem várias empresas que tem compra errada e o pessoal fica se matando. Quem errou? Quem foi? Tá bom, cara, identificou, pronto. Então não adianta ficar, vamos resolver. Agora não erra de novo, né? Porque também erra 5, 6 vezes. Fazer um erro diferente, errar pela mesma coisa. Ou erra, né? Vamos tentar acertar 30, errar 2. E se for errar a terceira, vamos tentar. Agora, a ousadia faz parte de um bom negociador, de um bom comprador, de um bom CEO, seja onde for. Você tem que ser ousado. Você tem que apostar de vez em quando. Senão você fica de novo aquilo que eu te falei, parado na cadeira. Eu não ousei. Se eu não tivesse ousado, talvez eu estaria no DB até hoje. Nada contra. Tava bem, tava feliz. Mas eu estaria lá, né? Então hoje eu me encontro de uma forma um pouco mais feliz. Não que eu fosse infeliz onde eu estava, mas eu encontro mais felicidade. Rentavelmente eu me encontro melhor, né? Estou trabalhando mais ou menos na mesma proporcionalidade, mas tenho um pouco mais de liberdade. Então isso te gera valor. Hoje talvez, coisa que eu nunca abri mão, isso fica a dica para quem está nos ouvindo, não abra mão da família. Pô, Tomás, mas como que eu vou fazer se eu tenho a formatura do meu filho e na mesma hora marcou uma reunião na empresa? Se você tiver realmente valor, e seu superior for uma pessoa que te reconhece, que entende, de um bom caráter, vai entender. Converse com ele. Porque são momentos que você não vai ter mais. Então não jogue a sua família no lixo por causa de um trabalho. E também nem vice-versa, porque você precisa também trabalhar e operar. Eu acho que tem momentos para, né? Tudo na vida do cara. Tem momentos para tudo. Tem momentos para plantar e momentos para colher. É lógico, você tem que plantar, você tem que colher. Mas às vezes não pode custar um casamento. Sim. Não pode custar uma relação com o filho. Tem que entrar num acordo e dizer, olha, até tal data eu tô aqui para construir meu pé de meia. Não pode custar a tua saúde, você tem que cuidar dela. Mas também se viver só de amor também não existe. É por isso que eu falo que tem que ter a integração de tudo. Tem que ter todos os pilares ali, tem que ter os pilares. Espiritual, se você não financeiro, profissional. E uma coisa que eu aprendi, eu já falei isso, tá? Não vou misturar trabalho com pessoal com trabalho, né? Bonito falar, não mistura, hein? Deixa os problemas da sua casa em casa. Eu cansei, eu já falei isso, mas quando eu era mais jovem. Hoje eu aprendi que eu falei um monte de besteira. Porque não tem como. Ele pode estar sentado ali assistindo a gente, porque é a parte profissional dele, né? Mas se ele tiver com um problema grave de saúde, alguma coisa, Deus o livre na família dele, ele vai estar aqui tenso, pensativo, às vezes culpado de falar, puta, eu devia estar com a minha mãe que está doente lá, mas eu tenho que estar no VCast, né? Então, assim, não tem como você não misturar. Você pode começar a aprender a trabalhar em conjunto as coisas. Mas não misturar é impossível. Da mesma forma, você sai chateado, o teu superior lá falou que você é incompetente, você não deu resultado. Pode ser tudo verdade também. Aí você vai chegar em casa e aí, amor, como tá? Pô, tudo top, legal, vamos sair comer uma pizza. Tá? Difícil, pô. Você vai sair chegar cabisbaixo. Mas aí também vem o apoio familiar, da esposa compreender e falar, pô, amor, tô sentindo você um pouco para baixo, o que tá acontecendo? Posso te ajudar? Eu costumo falar que o Tomás, além de consultor comercial, e alguns que vão me ouvir, e eu tenho uma grande amiga minha que é a Aniceia, que é gerente comercial do Nova Era, a qual eu adoro,
né? E a qual, assim, eu ensinei muito, promovi muito, falei muito e fico muito grato dela estar onde ela está hoje. Ela sabe que eu sou muito consultor, às vezes emocional, de conversar, de ouvir, de entender as pessoas, né? Porque não é só profissional, só ensinar a comprar bem. É tudo atrelado, né? É tudo atrelado. Desde que você não seja uma máquina. Eu nunca conheci É um tudo cara atrelado, que né? seja assim, esse é um filho da puta, mas profissionalmente ele é bom. Bicho, eu acho que o cara tem que ser bom em tudo. Ele não existe um cara Não tem bom como. pra isso e bom pra aquilo, né? Eu imagino o marketing puro como tu faz, Breno. Se você tiver com problemas pessoais, se você tiver triste, se você tiver com algum problema pesado na sua cabeça... No máximo eu crio uma música sertaneja. Então, e olha lá. E olha lá. E vai falar da sua tristeza. Né? Aí dá pra criar uma campanha feliz, de margarina ali com... Vai ser difícil. Né? Então, assim, vai ter que sair do limão à limonada. Seja lá, canta lá um. Não. Ainda bem que eu não sou da criação. Eu posso estar puto lá, o Leozinho cria um comercial Mas aí, isso é muito difícil, né? Então, essa parte... Pior que o cliente percebe, cara. Um dia desse eu tava num cliente, aí ela, Breno, você tá diferente hoje, a sua energia tá... Você tá com a energia um pouco baixa hoje. Eu falei, quase que eu falava, né? Porque a senhora botou meu boleto que era pra vencer agora daqui a 30 dias. Que também interfere na felicidade. Na hora. Eu contando, cara. Mas não tem como, né? Você às vezes tem que ceder, né? Não, Fala, cara. Às vezes tem... Fica tranquilo. Eu já passei por dificuldades assim, que eu fiquei uns 3 meses sem gravar podcast. Não tinha... Porra, não vivo disso, bicho. Eu faço isso pra tentar compartilhar um pouco do conhecimento, porque eu sou um cara que eu escuto muito podcast, então eu acho que a gente pode agregar muito para quem tá ouvindo a gente. Aquilo que a gente conversou da escadinha ali, cada degrau que a gente vai subindo, a gente vai se espelhando em gente diferentes. Sim. Então tem muita gente que vai se espelhar no Leonardo, no Breno, no Tomás, muita gente que a gente não sabe. Você acabou de ouvir ali o cara, pô, te conheço, te acompanho. Exato. Até mentiu, né? Depois que ele me seguiu. Acho que ele te segue, sabe quem é, mas depois ele começou a seguir. Depois seguir, pois Ou ele assistiu Velozes e Furiosos. Ou então tá confundindo. Ali é muita mentira. Eu assisti o 10 aí, nem fala. Pra mim... Meu Deus do céu. Acabou no 9 ali. Acho que acabou. Olha, eu vou te falar, acho que no 3, 4, porque depois ficou muita mentira. Então, tem muita gente que nos segue e a gente acaba inspirando e a gente não sabe. Sim. Muita gente, quando eu parei de gravar, volta, cara, escutava e tal. Uma vez eu fui um grupo de jovens lá, eu tava lavando o carro na frente de casa. E chegou um grupo de jovens. Não, a gente se encontra toda semana para falar de empreendedorismo, a gente acompanha aí o VCast e tal. Então a gente não tem muita qualidade, não é um programa de muita quantidade. Mas tem muita qualidade. E as pessoas querem e as pessoas querem ouvir quem tá se sentindo mesmo na mesma atmosfera. Pô, o cara tá aqui, Tomás, atende o varejo local, a minha logística aqui, a mão de obra local, sim. A dificuldade dele é igual a minha e tal. Eu quero ver o que esse cara tá fazendo. E é legal a gente falar o arroz com feijão, né? Porque às vezes você quer inventar. Tava falando isso com o Breno. Eu escuto agora. muito podcast, mas eu escuto lá o pessoal da V4, no eixo ali São Paulo, Rio de Janeiro, a entrevista com o Carmen Stephens, o cara que tem a fábrica na Itália, que tem não sei o que na China e tal. Que fica muito distante da realidade, né? O cara fala tantos milhões ali em uma hora que eu... Porra! Fica até com vergonha de ver o podcast. Falei, eita! Tu é doido, Mas aí quando eu escuto aqui a galera de Manaus, tem poucos programas que trazem empreendedor de verdade. Sim. A maioria quer trazer galera mesmo pra dar audiência, que Manaus, eu vejo que evoluiu muito ao longo dos anos nisso. Porque não tinha era nada. Se você pegar, sei lá, 5, 6 anos atrás, era muito difícil. Então hoje você tem o teu, você tem outros que fazem, quer dizer, eu falo que hoje você conseguir informação e formação é muito mais fácil do que era no passado. Sim. Né? Vai também de você querer, né? Tem podcasts, eu escutei um podcast do Roberto Justo, do Semenzato, da Carla Sarni, do Sorridentes. Tem podcast que é uma aula de faculdade ali em uma hora que tu aprende coisas que eu já saio da academia no grupo, assim, colocando, vamos fazer isso, manda o podcast, manda esse corte, olha isso aqui, vamos implementar isso. Hoje eu mandei uma ferramenta até para o pessoal do Nova Era, que eu estava assistindo sobre mídia digital, uma plataforma, já mandei para Isa lá, olha isso aqui, Isa, vamos pesquisar sobre essa ferramenta e tal. Então acaba sendo um momento de você estar se atualizando ali, entendeu? Informação. Exatamente. Informação. Isso é muito importante. As pessoas às vezes não buscam a informação e às vezes acham que essa informação é cara, não é. Quanto nós vamos cobrar pra a gente falando isso todo dia, eu escuto o Thiago Brunet, que até teve aqui 15 dias atrás aqui no Estúdio 5 e tal. Escuto a palavra dele, ele é um pastor que eu escuto bastante. E às vezes, muitas vezes, parece que ele tá falando, né? Tá falando pra gente ali. As pessoas falam muitas vezes, eu não tenho tempo.
né? Porque você, pô, não consigo. Eu já falei isso, tá? Mas eu vou dar uma dica que me deram e pra mim foi muito útil. A maior parte entra no carro, tá no carro algumas horas, né, do dia. Sim, Vai ouvindo no carro, pô. com certeza. Em vez Às de vezes você eu ficar vejo, ouvindo rádio, sei às lá, vezes alguma eu coisa vejo que um não te podcast agrega de nada. 50 minutos e eu, pô, só escutei no carro. Hoje eu passei 50 É. minutos dentro do carro e tu não percebe. Vê no carro, né, na espera de um médico. Fica a Exatamente. Às dica vezes pros médicos, não a gente demora vai muito, pra- né, Breno? Às vezes você vai pra algum lugar com o Breno no carro e aí ele para de conversar contigo pra colocar o podcast dele. Aí você tem que escutar o podcast junto com ele, lá. Você já sai evangelizando Mas é todo isso, mundo. Ele faz isso. É isso. Essas Porque você tá almas. pegando É o tempo que você tem, né? conhecimento. É o tempo que você tem. E aí que você falou de médico agora, Tomás, e eu acho que tá mudando muito esse lance do médico Tava na que hora, faz né? esperar, que não tá preocupado com a jornada do paciente, né? Que não tá preocupado com... Hoje em dia a concorrência aí tá pesada para todo mundo. Pra você... Então, o médico hoje que não se preocupar com a experiência do cliente, com a jornada do cliente, com o resultado, com satisfação, tudo, ou ele vai morrer ali no hospitalzinho fazendo plantão 24 horas se matando ali, ou ele vai depender do plano de saúde, ou ele, porque se o cara quiser hoje atender particular, ganhar bem, ter um público qualificado, um público que paga bem e tal, tu chega para atender o cara, tu atrasa 15, 20 minutos, o cara vai embora, irmão, e vai pro concorrente. Entendeu? Uma coisa que acontecia muito similar com o que você está falando é em recepção de supermercado, varejo alimentar, não alimentar, né? Que às vezes você atende o fornecedor. E era comum eu ouvir assim de comprador, né? O fornecedor perguntava, posso ir amanhã aí ou depois? Qual o dia? Não, vem terça-feira pela manhã. Bom, pela manhã das 8 às 11h59 lá é pela manhã. Sim. E aí o fornecedor chegava às 8h30. Ah, não, mas agora não posso te atender, pô. Eu tô cheio, reunião, é não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, uma coisa que é importante, fica outra dica. Tem uma agenda. E eu costumava usar o médico como exemplo. Vocês gostam de ir no médico ficar parado 2 horas, 3 horas esperando para ser atendido? Não, é chato. Falei, então, mas o fornecedor vocês deixam assim. É a mesma coisa. Então, tem educação. Atrasar, todo mundo pode, cara. Pode acontecer um imprevisto. Mas pega o telefone, sai na sala. Meu amigo, deixa eu te falar. Apareceu uma reunião de última hora. Eu tenho 2 opções. Ou eu vou lhe atender daqui 1 hora, se você estiver apto a esperar. Ou eu vou remarcar um outro dia para você. O que você prefere? É Eu diferente. não conheço empresa de sucesso, empresário de sucesso, que conseguiu se destacar não tendo esse bom relacionamento com os seus colaboradores, stakeholders, parceiros, porque é uma via de mão dupla, cara. Sim. Tu pode perder uma grande negociação que o comprador, que o vendedor tava ali na manga para poder gastar contigo aquele desconto, aquela verba cooperada que aquela outra empresa vizinha não pediu, ele vai gastar contigo, e ele fica puto contigo e não te dá essa que às vezes é a grande virada para tu ter um diferencial Sim. competitivo ali no teu comercial, na tua propaganda. Imagina que antes, bem atrás, você tinha DB, Carrefour e Bemol. Os grandes, né? Gigantes. Não dá nem pra falar o que tem hoje, que nós vamos ter que gravar Sim. outro E podcast. provavelmente vai esquecer o nome. vai Todo esquecer mundo nome. que me pede reunião, cara, pô, Breno, queria marcar uma reunião contigo, venha, tal hora pode vir. Eu não deixo de receber e de escutar nada, porque muitas importante. vezes um grande negócio pode estar ali naquela conversa, ou aquela pessoa ser a pessoa-chave para É importante. que está entre você e um pior, e um né? Às ótimo- vezes acontece isso com pessoas que se deslocam de fora da cidade, pô. Eu já peguei isso, já aconteceu isso comigo. Né? Não eu, mas uma determinada pessoa havia marcado, eu havia confirmado. Um diretor regional veio de um fornecedor de uma empresa para Manaus e não teve atendimento. Quer dizer, teve por mim, mas não era só eu que a pessoa estava esperando. A pessoa estava esperando porque existem cargos hierárquicos, né? Então, um diretor regional às vezes quer falar com o CEO da empresa ou com o diretor da empresa. Aí eu coloco na frente, com todo respeito, não depreciando, desmerecendo, mas o comprador da carteira. O comprador tem o efeito dele, mas às vezes o cara se deslocou porque ele precisa de outra. Ele vem, ele tem o poder de resolver, de dar um investimento a mais. Então é importante conversar, fazer essa sinergia, né? Você vê, o Nova Era recentemente, agora o ano passado, começou a implantar isso. Negociações de mega festa e tudo mais em São Paulo, pô. Eles estão se deslocando daqui, indo para São Paulo, porque eles entenderam que é mais prático para o fornecedor ser atendido lá. Já resume, faz tudo num hotel e vai atendendo e dá muito sucesso, dá muito certo. Né?
Então é um case aí, se alguém quiser copiar, né? Marcelo KP da vida comigo, mas copie, né? Tá tudo aí, mas é dele. Mas eu acho que isso já não é mais um segredo, tá Já não é um segredo. Nós Já tá fizemos isso acontecendo, com a né? Tapajós também, ano Sim, passado. dá muito certo. Sim. Dá muito A certo. verdade é que assim, ou as pessoas elas podem tem o poder de te ajudar ou te boicotar. Às vezes Sim. são coisas pequenas, às vezes são coisas. Existe um exemplo que é, por exemplo, você vai hoje eu vou com menos frequência, mas eu ia mais em rodízio de pizza. Experimenta agradar o garçom, que é o cara que te serve a pizza. Não vai faltar pizza na tua mesa, pô. Porque assim, é natural, eu acho que é Sim. natural do ser humano. Independente de que posição hierárquica que você tá, todo mundo quer ser bem tratado, Todo né? mundo. Todo mundo quer ser tratado com respeito. Todo mundo. Todo mundo. E sendo sincero. Que é a E pausa. sendo sincero. Porque tem muitos bajulador. Bajulador, você Acho que quem não é de verdade tem prazo de validade, né, irmão? Mas o. Tem prazo de validade, nada. O cara que é bajulado, às vezes ele até aceita ser bajulado, mas até pela uma situação de interesse dele também. É. Mas ele sabe que aquele cara é bajulador, É não bajulador. sabe? Ele sabe. Quem bajula, reconhece, quem bajula trai, irmão. Acabou. Eu não conheço um bajulador que não pisou na bola. O que eu faço hoje como consultor, e os que eu atendo hoje que vão assistir aí o VCast vão saber que eu tô falando a pura verdade. Muitas vezes eu não falo o que eles querem ouvir. A gente tá sendo pago pra isso, né, irmão? Mas eu não tô lá para agradar um ou outro. Tô mais consultor, não, mais publicitário. Todo mundo, eu acho que às vezes eu chegava, pô, o cara tava com o maior problema empresário e tal. Aí, porra, ainda bem que chegou o negão. Senta aí, negão. Porra, vamos criar agora. Porra, pensando na propaganda, tal. Falo, porra, a gente estuda pra cacete, mas todo mundo é publicitário, todo mundo é marqueteiro. Parece que a nossa hora era uma dinâmica daquelas empresas de RH, né? Agora vamos todo mundo brincar de fazer publicidade. Ei! E acontece muito Não isso. é? Eu, na semana passada, tive uma situação, fui com um cliente, e a hora que eu entrei, ele começou a falar, não parava, uma metralhadora. Uma coisa que não tinha muito a ver com o segmento, né? Eu percebi, falei, cara, ele tá com algum problema, deixa o cara botar pra fora, né? Ele falou, acho que umas 2h30 comigo. Foi psicólogo esse dia. Fui psicólogo, entendeu? Aí ele falou, pô, Tomás, desculpa, cara, a gente falou de coisa que não tem nem nada a ver. Eu falei, meu amigo, relaxa. Fica à vontade. E outra, vai morrer aqui. Entendeu? Porque isso é importante. Vou falar só no VCast, mas vai morrer aqui. Só vou falar aqui. Você só. que está nos assistindo Você, aí, fulano você que tal. está nos assistindo em Dubai. Um abraço, né, Um abraço para você de Dubai que está assistindo a gente aqui no VCast. Isso é outro segredo, né? Você manter sigilo das coisas, das informações, não levar número de um para o outro. Isso é muito importante, né? Algumas pessoas não entendem, acham que leva. Eu não levo o número de ninguém, nunca levei. Nem pedi. Cara, né? quem... Porque é muito importante você ter tua credibilidade em alta. Eu sei basicamente o que vende quase todos os varejos de Manaus. Então, às vezes eu posso comentar, alguém me pergunta, fala, quanto vende o fulano? Ah, cara, eu acho que vende entre isso e isso. Mesmo eu sabendo com precisão. Mas eu não gosto de falar, ele vende 32.335 com 22, pô, não cabe, entendeu? Mas o mercado se fala, o mercado conversa, né? Então é importante, a gente acaba tendo números, sabendo, né? Mas eu não vou ficar levando, fulano, esse daqui vende tanto, esse daqui fulano, não faz sentido isso, né? Você cai em descrédito. Então acho que isso é outra coisa que você tem que preservar muito, que é a tua ética, a tua integridade. Fica outra dica. Beleza. É isso aí, pessoal. Vamos ter que finalizar hoje aqui o nosso VCast, muito emocionante aqui, muito conteúdo legal. Aula, acho que eu vou até... Cássio, vamos nomear aí parte 1, tá? Com Tomás Jorge. Vamos fazer igual o Velozes e Furiosos, que fizeram até o 10. Vamos fazer a trilogia com Tomás Jorge. Eu acho que vamos fazer com o Tomás. Próximo eu vou botar aqui um whisky e uma musiquinha aqui do Léo Santana pra ele. Eu posso falar só o nome de quem já me ajudou muito em Manaus, que é meu cliente, que não é mais, assim por diante. Posso? No próximo episódio você vai saber mais. Saber quem é? Vai saber mais então, quem é o grande desafeto do Tomás. Oxi. Entendeu? Rapaz, se rolar um negócio aqui, vai esquentar. Muito mais, né? Obrigado, Léo, por mais um episódio aí, para não deixar falando aqui sozinho, cheio de perguntas tops, inteligentes. Obrigado, Chat GPT, que sempre ajuda a gente. Tá sempre o nosso... Obrigado, Rony, Cássio, valeu, Tomás. Obrigado. Meu amigo, tenho só a agradecer. Te agradeço. Vamos aí pro próximo. O próximo eu vou contar todas as divergências. Grande parceiro da Vanguarda, nem falamos da nossa parceria, mas Tomás é o nosso cliente de Vanguarda. A gente também troca muita ideia.
temos clientes em comum, me ajuda bastante aí. Tá sempre me atualizando com as novidades aí do mercado. E Breno, eu vou te interromper só uma situação que eu acho que é importante. Só vou deixar um rastro aí pro pessoal. Parte 3, parte 3. Parte 3. A parte 2 vai ser as fofocas. Vai ser também fofoca, tem, ixi. né? A parte 3 é um produto que nós vamos estar lançando em breve. Exatamente. Vai ter muita surpresa em Manaus. Vai ter muita surpresa. Vamos fazer um VCast só sobre isso. Só sobre isso. Trazer a nossa amiga que estava conosco. Outro amigo. A Exatamente. gente vai ali só trocar de Botar roupa mais junto pra gravar o microfone. próximo, né? Exatamente. E vamos gravar Aguarda o próximo que vai para falar ser- sobre o nosso novo projeto aí. Eu vou afirmar, tá? Nunca visto em Manaus. É isso aí. Rapaz, olha. Diversidade nessa empresa vai ter, né, Vai irmão? ter. Vai ter diversidade. Vai surpreender a todos vocês. É. Todos vocês aqui estão. Vai ser surpresa total. Então vai vamos- ser um produtaço. Vamos logo desligar aqui, porque eu quero logo Desliga. perguntar o que Você, é. Elon Musk, te prepara aí, Jeff Bezos, que a gente vai chegar com uma novidade que até vocês aí vão estar, né, Abílio Diniz, essa galera aí fraquinha, Pode começar a tremer a partir de agora. né? Não, eles vão Pode. vão contratar a gente, né, Tomás? Mas não tenho a menor dúvida. Com certeza. Valeu, galera. Um Obrigado. abraço. Show. VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação: Breno Maciel.